Olá, eu sou Wagner Rodrigues e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. O nosso objetivo é traçar uma pequena linha do que Israel fez de certo e de errado em sua trajetória como representação do povo de Deus. E nosso texto base é Romanos 2, de 17 a 24. Eis que tu tens sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. E sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, tendo instruído por lei. E confias que és guias dos cegos, luz dos cegos que estão em trevas, instrutor de nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência da verdade e da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar e adulteras? Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Vamos começar com um pequeno paralelo, com uma pequena linha do que significa a história do povo de Deus na humanidade. A história do povo de Israel é um marco na humanidade, onde traça a verdadeira relação, o interesse de Deus em resgatar os seres humanos após a queda, no Éden. Então, nós temos visto a humanidade virar as costas em franca rebelião para Deus constantemente. E há uma preocupação de Deus em resgatar isso. Então, Deus, lá no capítulo 6 de Gênesis, nós vemos um anúncio do dilúvio. E Deus, ele fala a Noé e escolhe a Noé para que construa um barco para que a história da humanidade, a humanidade fosse preservada. Houve o dilúvio. Depois de um certo tempo, Noé saiu da arca e continuou a sua história, continuou a história da raça humana. E nós temos o chamamento de Abraão. Abraão era descendente de Noé através do seu filho Sem, que era o seu primogênito. Então, nós vamos começar aqui falando de Abraão. Mas quem era Abraão? Abraão era um homem que, quando foi chamado por Deus, tinha 75 anos, morava em Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia, a atual região do Iraque, para nós nos situarmos melhor. E Deus tinha um propósito na vida de Abraão, que era fazer dele uma grande nação. Havia uma promessa sobre a vida de Abraão. Havia uma promessa que Deus deveria cumprir, que era a continuidade da raça humana. O Criador, ele não desistiu da raça humana. Apenas ele fez uma correção, não na sua criação, mas ele fez uma correção na história da vida humana. Isso levou algum tempo, mas voltemos um pouquinho. Antes de Abraão, um dos seus antepassados construiu uma torre que nós chamamos de Babel. Isso está lá em Gênesis, capítulo 11. Por quê? Os homens tinham medo que o mundo fosse destruído novamente e eles quiseram chegar até o céu. Mas também havia a necessidade nos homens de se manterem vivos, de terem o seu nome na história. Por isso, eles resolveram construir uma torre. Então, logo após o dilúvio, com a única família de Noé sendo a responsável por toda a continuidade e perpetuação da raça humana, havia apenas uma língua, havia apenas uma maneira de falar. E isso proporcionou a facilidade dos homens na comunicação e no seu intento. Diz o texto que Deus viu que os homens falavam uma só língua, e sendo assim, eles estavam se tornando cada vez mais fortes. Então, a história prova e a Bíblia prova de que quando há unidade, quando há um só falar,
quando há um só objetivo, quando a comunicação é fácil e inteligente, os objetivos são plenamente alcançados. E esses homens passaram a construir a torre, levantaram a torre cada vez mais alta, mais forte, mais imponente. Então Deus resolveu, na sua sabedoria, na sua onisciência, falar e descer e promover uma transformação na história do mundo. Uma transformação absolutamente necessária para a continuidade do seu plano de estabelecimento do seu povo. Deus visita Babel e separa, trazendo línguas diferentes entre eles. Então, já não falavam mais a mesma língua, já não falavam mais a mesma coisa. E assim foram espalhados e deu-se continuidade à raça humana como nós temos hoje, em diversas línguas, em diversos povos, em diversos continentes. Abraão, voltemos a Abraão, ao chamado de Abraão, que ele representava, ele foi escolhido por Deus para ser o representante. Abraão descende de Noé, ele é descendente de Sem, o filho primogênito de Noé. Então, ele é escolhido para estabelecer o povo de Deus na terra. A nação de Israel começa em Abraão. Como nós dissemos anteriormente, Abraão foi chamado por Deus aos 75 anos para sair da sua terra e ir para um lugar onde Deus o mostraria. E lá ele deveria peregrinar por essa terra e conhecer a Deus e viver a promessa de Deus. E a intenção de Deus era, desde o começo, ter um povo seu, ter um resgate daquilo que ele tinha no Éden com Adão. Porém, o homem, pelos seus desígnios e pela sua própria vontade, ele francamente se rebelou contra Deus. E Deus via e escolheu Abraão para que formasse esta nação, para que fosse estabelecido esse resgate da história da humanidade. E Abraão assim o seguiu, com muitas dificuldades, mas crendo sempre na promessa que Deus lhe fizera. Ele estabeleceu-se em Canaã, ele peregrinou também pelo Egito, e dele nasceram 2 filhos. Primeiramente Ismael, que não é o filho da promessa, é filho dele com uma serva, o qual descendem os árabes. Porém, o filho da promessa é Isaque, filho legítimo, e esse filho Deus chama por sua nação. E de Isaque vêm os outros descendentes, Esaú e Jacó. E Deus estabelece seu propósito de chamar a sua nação em Jacó. Jacó foi o filho caçula de Isaque, neto de Abraão. Porém, ele, em um determinado momento, pega o direito de primogenitura de Esaú e ele passa a ser abençoado. Ele passa a ter a bênção da primogenitura. E o povo de Deus passa a ser chamado em Jacó, que por sua vez teve o seu nome mudado para Israel. Ele, lá em Gênesis 32, quando ele saía de Padã Arã e ele estava de volta à sua terra depois de 20 longos anos, depois de ter brigado com seu irmão, enganado com seu pai, ele volta à sua terra para estabelecer a sua vida, para a continuidade do plano de Deus, que era o estabelecimento do povo na terra. Estabelecimento do povo na terra passava necessariamente por Jacó. Então, Jacó, suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 12 filhos passam a habitar na terra que Deus havia prometido a Abraão. E assim a promessa é cumprida, ela vai se tomando forma. Mas o que aconteceu com isso? Apenas 12 pessoas eram necessárias para formar uma nação? Não, não era necessário. E a história se segue. E Deus escolhe José para perpetuar essa nação de uma maneira bem inusitada. Todos conhecem a história de José, o filho predileto de Jacó, que aos 17 anos é mandado para o Egito. Mandado para o Egito por um propósito, para o estabelecimento do reino de Deus, para que o povo de Deus se tornasse grande. Então, José desce, vendido pelos seus irmãos ao Egito, e lá ele vive todas as fases, da sua vida de peregrino, da sua vida de escravo. Ele é colocado na casa de Potifar, e lá ele prospera.
Ele é colocado na cadeia e lá ele prospera, até que ele chega a governador, né? Que hoje nós sabemos de cor e salteado a história dele. Porém, ainda precisava que a promessa de Deus feita a Abraão de um grande povo, ela se tornasse forma, ela ganhasse corpo. E nesse tempo, Deus escolhe por um caminho totalmente inusitado que apenas um homem estabelecesse esse grande povo. E esse homem foi José. Todos nós conhecemos a história de José, e você certamente já ouviu falar da história de José. José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos mais velhos. E lá ele é colocado como escravo. Ele entra na condição de escravo na casa de Potifar. E Potifar começa a prosperar os seus negócios, a ponto de que Potifar, a única coisa que ele sabia que ele tinha era o pão que ele comia. Era a comida que ele tinha todos os dias, porque tudo estava na mão de José. E isso já era o propósito de Deus do estabelecimento do povo. Então, José prospera no Egito e isso lhe traz alguns problemas. Ele vai ao cárcere, como todos já sabem, e no cárcere também prospera, porque a mão de Deus era com ele. Até que ele chega a governador do Egito. Chegando a ser governador do Egito, ele agrada ao faraó com a sua estratégia para o suprimento das necessidades em tempos de escassez. E nesse momento, depois de 5 anos de fome, chega o pai dele no Egito, aonde é estabelecida a nação de Israel. O povo cresce, descem 70 pessoas para o Egito e chegam a ser numerosos, porque eles foram se multiplicando de maneira abundante, porque o Senhor os abençoou. E isso tornou-se um grande problema para os egípcios. Por quê? Era um povo grande, um povo rico, um povo poderoso, e num determinado momento, um faraó que não conhecia José, tornou-se medroso por conta desse povo. Ele então resolveu escravizar esse povo, fazendo cumprir o que Deus já havia dito a Abraão, que disse: olha, este meu povo ficará 400 anos numa terra estranha, será escravo, e de lá eu o libertarei com mão poderosa. Então, de uma pequena tribo, de um pequeno povo, de uma pequena família, torna-se um grande nação, um grande povo, que é a nação de Israel. E Deus escolhe Moisés para libertar esse povo. E aí, aonde nós entramos na fase da peregrinação. Moisés, ele nasce no povo hebreu, ele é criado pela filha de Faraó, ele é treinado em toda a ciência, em todo o conhecimento do Egito, ele mata um servo egípcio, foge para o deserto, onde ele fica 40 anos, e depois Deus o chama de maneira maravilhosa, para que ele possa voltar, cumprir o propósito de Deus, que é resgatar o povo para o estabelecimento desta grande nação. Moisés, por sua vez, ele vem, atende ao desígnio de Deus, atende ao propósito do seu chamado e passa 40 anos andando com este povo no deserto. Esse povo vence todas as dificuldades, muitos ou todos aqueles que saíram do Egito não entram na terra prometida e por fim, eles alcançam a terra prometida. Moisés tem 2 grandes assistentes, que é Arão e depois Josué, que veio a ser o seu substituto. E Josué, ele entra na terra prometida. E a promessa de Deus passa a ganhar ainda mais forma. Após a morte de Moisés, Josué tem a incumbência de continuar a fazer esse povo prosperar e conquistar a terra que Deus havia estabelecido. Nós estamos falando de mais ou menos um período de 300 a 400 anos, onde o povo leva para conquistar a terra. Porém, como não havia um governante, como não havia um rei, como não havia uma autoridade humana estabelecida, o povo se corrompeu. Mas a intenção de Deus era que Deus fosse o rei do povo, Deus fosse o seu juiz, Deus fosse o seu governante maior. Eles não precisariam de nada, e sim, Deus seria suficiente para eles. Mas o povo não entendeu assim. E neste contexto, diz o livro de Juízes, no capítulo 2, que
o povo naquele dia fazia o que queria, ou seja, cada um vivia conforme parecia correto aos seus olhos. Nós estamos lendo lá em Juízes capítulo 2, porque cada um tinha a sua liberdade. Então, Deus nesse momento estabeleceu vários juízes. Ao longo desses 400 anos, Deus estabeleceu homens e mulheres que fossem capazes de julgar o povo, libertar dos opressores, libertar daqueles que escravizavam. Então nós tivemos inúmeros povos que tentaram escravizar o povo de Israel. Nós tivemos os filisteus, nós tivemos os medianitas, nós tivemos os amorreus e tantos outros que vinham, saqueavam o povo, escravizavam, tentavam impor a sua cultura sobre o povo de Deus, o povo de Israel, atrapalhando, querendo de alguma maneira exterminar o povo de Deus. Mas havia uma promessa para esse povo. Nós não podemos esquecer que havia uma promessa e eles prosperariam a si mesmos. Então, os juízes eram estabelecidos para que o povo de Deus andasse segundo os estatutos que Deus havia prometido. E ainda assim não foi suficiente. Como nós vemos sempre na história da humanidade, há necessidade de sempre se rebelar contra o seu Criador. E nesse momento dos juízes não foi diferente. Então, Deus levanta Samuel como o último juiz, que tinha também as funções de sacerdote e de profeta para fazer essa transição. Mas Deus deixou bem claro para o povo quais eram as consequências de ter um rei, porque a vontade de Deus sempre foi que ele fosse o rei do povo, que ele fosse o governador, que ele fosse o legislador do povo. Era o suficiente que Deus fosse tudo para o povo. Mas o povo não entendeu assim. Então, insistiu para que Samuel estabelecesse e escolhesse um rei. Ora, o povo foi atendido. Deus atendeu a voz do povo e fez com que fosse estabelecido o rei. Porém, Samuel os advertiu: olha, um rei vai mandar sobre vocês, um rei vai estabelecer impostos, um rei vai tomar as suas terras, um rei vai tomar os seus filhos e os seus homens para a guerra, um rei vai trazer pesado jugo e pesado fardo sobre todos vocês. Então, é necessário que vocês estejam cientes de todas as responsabilidades. E o povo ainda assim preferiu um rei humano ao governo de Deus. Muito bem. Neste momento, nós temos uma curiosidade, uma particularidade sobre o povo de Israel. O povo de Israel estabeleceu-se como rei, sendo o seu primeiro rei Saul. Saul era da tribo de Benjamim, ele foi escolhido rei e de uma maneira, digamos, curiosa. Saul, na verdade, ele saiu para procurar o jumenta do seu pai que tinha se extraviado do rebanho. Então, ele saiu a procurar essa jumenta e Deus falou para Samuel: olha, é este homem que neste momento irá governar Israel. Então ele foi ungido rei e ele não andou segundo os princípios estabelecidos por Deus. Saul tinha sérias dificuldades, tinha sérios problemas quanto à obediência do que Deus, através do profeta Samuel, falava para fazê-lo. E isso lhe custou o reino. Sendo-se o seu sucessor, Davi. Davi famoso por matar o gigante, por matar o urso, por matar o leão, por escrever salmos, por ser um grande compositor. Ele foi ungido rei aos 16 anos, mas não assumiu o trono imediatamente, esperou algum tempo. Então a monarquia de Israel ela é estabelecida primeiro com Saul, depois vem Davi, o seu sucessor, e depois de Davi temos Salomão. Salomão fez o que Davi e Saul não conseguiram na sua totalidade, que foi a expansão do reino. É certo que Saul não expandiu em nada o reino que herdou dos juízes, desde quando o povo entrou com Josué na terra. Mas Davi sim, Davi fez uma grande expansão no reino. Porém, ainda a promessa de Deus ela não estava totalmente estabelecida, porque havia necessidade do povo de Deus fazer a representatividade das leis de Deus, a representatividade da santidade de Deus, fazer a diferença numa terra estranha, numa terra pecadora. Saul não conseguiu fazer com que o povo de Israel representasse Deus.
A intenção de Deus em estabelecer um povo, em escolher uma nação, é que esta nação fosse representante dele aqui na terra, que representasse as suas leis, que representasse os seus estatutos, que representasse a maneira que ele tinha para o homem viver, que representasse o seu amor, a sua grandeza. E nisso nós podemos afirmar que o povo de Israel falhou. Por quê? Porque não se rendeu à direção de Deus. Deus havia estabelecido leis através de Moisés. Deus estabeleceu muitas condutas, como nós vemos nos livros sagrados de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E essas leis, esses estatutos, esses preceitos e princípios, durante muitos e muitos séculos, foram abandonados pelo povo de Deus. E isso fatalmente trouxe consequências. Então, Davi ele conseguiu expandir muito o reino, o que Josué não conseguiu. E Salomão, o seu sucessor, viveu em uma tranquilidade. Ele apenas fez uma manutenção e fez com que o reino prosperasse. Israel tornou-se uma nação rica. Israel tornou-se uma nação poderosa. E Salomão, o homem mais rico de todos os tempos. A Bíblia diz que Salomão era dono de muitas riquezas, tinha negócios em todo o mundo conhecido e que vinham gente de todos os lugares do planeta para ouvir a sua sabedoria e contemplar as suas riquezas. Pois bem, Israel seguia neste contexto, mas Israel teve uma guerra civil, um problema sério. Por quê? Muitos não aceitavam mais o jeito de Salomão governar. E o seu filho, Roboão, reinou em seu lugar. Porém, neste momento houve a divisão do reino. E mais uma vez, Israel frustra os planos de Deus em estabelecimento de uma nação modelo, em estabelecimento de uma nação que o representasse. Assim, após uma guerra civil, Israel é dividido, ficando 10 tribos ao norte e ficando 2 tribos ao sul, que é chamada de Judá. A parte das 10 tribos ainda leva o nome de Israel e a parte do sul leva o nome de Judá. Parte do sul tem a sua capital em Jerusalém e a Reino do Norte tem a sua capital em Samaria. Com isso, cada um passou a ter a sua vida, cada um passou a ter a sua economia, cada um passou a ter os seus princípios. E Deus não se esqueceu do seu plano de estabelecimento de uma nação única, de estabelecimento de uma nação que o representasse. Então, nós temos, durante o Reino Unido, são 120 anos, com 3 reis, Saul, Davi e Salomão, cada um reinando aproximadamente 40 anos. E, após isso, nós temos o reino dividido. O reino de Israel, ele ficou ativo, vivo, até 722 a.C., quando a Assíria invadiu Israel e dizimou Israel. E a nação de Israel, daqueles moldes, nunca mais foi estabelecida. Aquelas 10 tribos nunca mais foram estabelecidas. E, por sua vez, Judá também teve o mesmo problema, e com uma invasão em 3 partes, até o ano de 581 a.C., quando foi definitivamente derrotada e aniquilada pelos babilônios. E se dá o cativeiro. Cativeiro esse que durou 70 anos e após isso o rei Ciro libera os judeus para o restabelecimento de Jerusalém, o restabelecimento dos muros, o restabelecimento do culto. Então o reino foi dividido e ele subsistiu apenas mais alguns anos. Apesar de Israel ter tido a oportunidade de voltar, ainda assim ele era rebelde às determinações de Deus. E com isso, nós vemos ao longo da história que até mesmo Jesus, quando veio e estabeleceu o reino de Deus de uma outra maneira, sob uma outra visão, teve muita dificuldade. Israel encontrou-se em sérias dificuldades sob o domínio romano, sob o domínio grego, com várias rebeliões, todas elas terrivelmente massacradas. Até que no ano 70 depois de Cristo, o Marechal Tito invade Jerusalém e acaba definitivamente com o reino.
E com o passar do tempo, nós vemos ao longo da história que vários povos dominaram e destruíram, reconstruíram Jerusalém. Jerusalém foi dominada e conquistada 47 vezes ao longo da sua história. Mas a pergunta é, e a promessa de Deus do estabelecimento de uma grande nação? Ela foi cumprida. E a cada vez mais nós vemos que o cuidado de Deus com Israel ao longo da história é grande. Deus cumpriu a sua promessa em Abraão para ser uma grande nação. Deus cumpriu a sua promessa em Abraão para estabelecer uma nação que lhe fosse sua. E Deus, ele cumpre essa promessa também através de Jesus. Por quê? Jesus, ele veio do povo judeu, ele veio do povo de Israel e ele trouxe a libertação no âmbito espiritual para as pessoas. Nós somos abençoados por Deus através do povo judeu, através da nação de Israel, pois foi por lá que veio o Salvador do mundo, Jesus. Então, Deus cumpre o seu propósito, Deus cumpre a sua aliança com Abraão, que ele fez lá atrás, através do nascimento de Jesus. Mas o conhecimento que nós temos de Israel é que é uma nação distante, é uma nação exclusivista, com leis estranhas, com costumes estranhos. Sim, é verdade. Muitos deles, para nós, soam estranhos. Mas é uma nação de suma e total importância na história da humanidade. Foi dessa nação que veio o Salvador do mundo. Foi dessa nação que Deus estabeleceu a bênção para o mundo. Então, o propósito da nação de Israel é para que representasse o que significava o reino de Deus. A nação de Israel foi criada para que se mostrasse como Deus governa, qual o objetivo de Deus para a humanidade, qual a sua importância perante as nações. Foi para isso que a nação de Israel foi criada. Mas, infelizmente, eles falharam nessa representatividade. Falharam por sua rebeldia, falharam por sua idolatria, falharam por não reconhecer o Salvador. Então, Deus continua a estabelecer os seus princípios. Apesar de, no ano de 70 depois de Cristo, a nação de Israel ter sido dizimada através do Marechal Tito, em 1948 ela é restabelecida como nação e está aí até hoje. E isso tudo faz parte do maravilhoso plano de Deus. É pregada a teologia da substituição, ou seja, que a igreja substitui Israel como nação para o mundo, como a nação de Deus. Não, são coisas distintas. A igreja é estabelecida por Deus também, porém com um papel diferente de Israel. Israel, por muitas vezes parecer, ou como a Bíblia conta em suas páginas, que muitas lutas e muitas situações fazem um espelho da vida da igreja e a vida de Israel, são coisas distintas. Portanto, nós devemos aprender que a igreja tem a sua missão de geração eleita, de proclamar o evangelho de Jesus, de levar a salvação, né? Fazer com que o mundo conheça a Jesus e religar, reaproximar Deus dos homens. Assim como Israel naquele tempo tinha também a mesma missão de mostrar que havia uma maneira diferente de viver, que havia um outro governo, que havia um único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas, que estabelecia o seu reino, que estabelecia a sua verdade, independente da vontade do homem. Esse Deus sempre teve essa preocupação com o homem, em estabelecer os seus princípios, para que o homem fosse cuidado por ele, assim como era nos primórdios da criação, assim como era no Jardim do Éden. A nação de Israel, ela foi estabelecida para que o plano de Deus fosse executado de maneira perfeita, de maneira para que todas as nações do mundo fossem abençoadas. Disse Deus a Abraão em Gênesis 12, capítulo 2, "Se tu uma bênção." Então, a função da nação de Israel, o propósito da nação de Israel era que ela fosse
uma bênção para as nações. Ela estabelecesse a bênção de Deus para os homens. E isso continuou através da obra, da vida, do ministério de Jesus, que alcançou todos os homens através da obra redentora da cruz. Pois então, a nação de Israel, ela nos deixa uma lição muito grande, que mesmo com a sua peregrinação no deserto, todos os seus sofrimentos, todas as suas perseguições sofridas ao longo do tempo, ao longo da história, todas as guerras sofridas e vencidas, algumas perdidas, mas nos deixa a lição de que Deus, ele é fiel em cumprir a sua promessa e ele cumpre os seus estatutos estabelecidos. Israel é importante demais para a história da humanidade. Deus escolhe uma nação. Deus escolheu Israel. Deus escolheu a igreja para que fossem estabelecidos os seus princípios. Israel fracassou em não entender isso. Israel fracassou em não observar as leis que o Senhor estabeleceu para a humanidade, estabeleceu para ela, estabeleceu para que ela fosse exemplo, estabeleceu para que ela desse continuidade ao plano de Deus. Israel falhou nisso. Os principais períodos da história de Israel são os juízes, depois nós temos o reino unido e dividido e temos o cativeiro. Isso nos traz a memória, isso nos traz a lição de que Deus sempre ele vai nos proporcionar escolhas. Deus ele sempre vai fazer com que nós cresçamos, com que nós tenhamos o livre-arbítrio. Porém, em todas as ações tem consequência. Nós não podemos esquecer nunca, e assim como Israel esqueceu por um determinado momento, de que Deus era o seu governante maior, que Deus era o seu rei, que Deus era o seu governo. E isso levou com que eles ficassem no cativeiro durante 70 anos. E proporcionou assim uma maturidade, um crescimento de uma mentalidade de vontade de ser liberto, uma vontade de se reaproximar. E Deus mantém a sua palavra, Deus mantém a sua fidelidade, usando até mesmo homens que não eram judeus, que não eram do seu povo, para promover a libertação, para promover a perpetuação do povo de Israel. Nós, assim como Israel, nós como igreja, fomos chamados a estabelecer, a proclamar a todas as virtudes de Deus para a humanidade. Lá em 1 Pedro 2, versículo 9, diz que nós somos chamados para anunciar todas as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em tempos atuais, em tempos de grande dificuldade, não podemos esquecer que Deus nos chama a estabelecer o seu reino, que Deus nos chama a estabelecer a sua vontade, que Deus nos chama a estabelecer o seu amor, que Deus quer fazer de nós embaixadores do seu reino, proclamadores da sua verdade, que nós proclamemos o reino do seu amor, que nós proclamamos a sua maravilhosa luz. Então, assim como Israel é o povo escolhido de Deus, a igreja também tem a sua missão. A igreja também é eleita para que proclame isso. Queridos, tenhamos a consciência de que nós, hoje, como igreja, devemos estar estabelecendo todos os dias o reino de Deus. Nós fizemos um breve panorama do estabelecimento do reino de Deus através do povo de Israel, fazendo um pequeno paralelo com a igreja. É claro que esse assunto é vasto e tem muitas coisas para nós falarmos. Porém, eu quero deixar para você uma reflexão de que nós somos o povo escolhido de Deus, assim como Israel era naquele momento. Nós, como igreja, somos reino e sacerdote de Deus. Em uma próxima oportunidade, falaremos um pouco mais de como sermos sal e luz, de como sermos povo de Deus nesta terra. Foi um prazer imenso estar com vocês. Até a próxima.